pelo teu, pelo teu próprio braço, pelas tuas próprias escolhas, pelas tuas próprias decisões, mas tudo precisa ser consagrado a Deus e Ele vai nos direcionando, Ele vai dizendo, é por esse caminho, não é, para, desvia, volta, verifica, enfim, para que Ele realmente realinhe a nossa rota e a gente possa caminhar, assim como foi dito antes na palavra que está em Oséias, né, em retidão no caminho, retidão e justiça no caminho do Senhor. E lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, porque isso é sobre caráter, né? Então, às vezes, acontecem situações na nossa vida, o Senhor nos coloca em situações, ou melhor, permite situações, para que realmente nós possamos ter o nosso caráter moldado. E se a gente é fiel no pouco, sim, o Senhor vai saber que Ele pode nos colocar no muito. Então, que nós possamos, dentro das circunstâncias que a gente está vivendo, independentemente, né, profissional, relacionamento, financeiro, enfim, qualquer área da nossa vida, que a gente possa continuar no caminho do Senhor, continuar sendo fiel a Ele, para que logo ali na frente a gente colha os frutos. E a gente colhe os frutos com toda certeza. A infidelidade começa quando o coração se divide, quando o eu se torna mais importante que o nós. Ninguém faz nada sozinho. Se você não tem fidelidade ao nós, certamente você não fará grandes coisas, porque grandes coisas são construídas junto com outras pessoas, com outros e principalmente com Deus. Deus precisa estar à frente de tudo que a gente constrói. Então, automaticamente, dito isso, nós não estamos sozinhos, nós não construímos sozinhos, porque nós precisamos construir com Deus. E Ele precisa estar à frente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente constrói, né? Sejam casas, sejam empresas, sejam profissões, sejam relacionamentos, Deus precisa estar na frente de tudo isso. Amém? Meu Deus. Sabe que ali, quando estava falando sobre ser fiel ao chamado, né? Não se vender por conveniência e tudo mais, eu quero contar um testemunho para vocês, porque quando eu conheci Jesus e tal, e a gente começou a estudar, e ali no Carisma, eu tinha uma certeza tão grande que Deus ia me levantar para o ministério de para ser mestre. Porque como eu já dava aula, né? Eu sempre dei aula, gente, muitos anos. E eu gosto de dar aula. É uma coisa que eu adoro, eu super me identifico. E então, quando eu descobri que existia esse ministério para tu ser mestre, é para tu dar aula sobre a palavra de Deus, né? Que é hoje o que a gente está fazendo aqui. Só que esse não é meu ministério. Quando eu recebi mesmo o chamado, né? O chamado vindo mesmo, sabe? E eu não queria aquele chamado. Eu briguei e eu fiquei esperneando. Não, isso não, a Petra tá rindo. Porque ela sabe que assim, ó, eu não queria de jeito nenhum. Quando eu descobri qual que era o ministério meu mesmo, aí mesmo que eu não queria, eu digo, não, isso aqui nem. E aí Deus foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. E assim, é aquela coisa só piora. Mas glória a Deus que Deus nos dá força, porque assim, meu Deus, hoje eu recebi umas profecias que, olha, meu Deus do céu, assim, ó, só por Deus mesmo, assim. E falando ali com o nosso pastor também, meu, assim, olha, só por Deus, só Deus na causa. Não tem outra explicação. E é interessante isso tudo que eu estou falando, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque quando a gente fala assim, é só Deus mesmo. É muito bom. Deus faz exatamente isso, que é para tu ter certeza que as coisas não vão ser feitas na força do teu braço. Uhum. Que as coisas vão ser com certeza feitas através dele. Porque tu olha para ti, tu vê o teu chamado e diz, não tem como. Isso é um verdadeiro chamado. Isso é um verdadeiro chamado. Porque a pressuposição que já está ali é tipo assim, isso aqui só vai dar se Deus estiver junto. E é isso que ele quer. Então, muitas vezes a pessoa ela tem, nossa, um super dom, uma super característica, e não é que Deus não vai usar as coisas que tu aprendeu ao longo da vida dentro desse novo contexto que ele vai te colocar. Não, não é sobre isso. Ele vai sim ocupar.
mas que ele vai te tirar da zona de conforto e ele vai te fazer ter muitas vezes um ministério que tu nunca imaginou ter, vai, vai. Então, se preparem, quem ainda não sabe qual que é o seu ministério ou qual que é o seu chamado, se prepare para sair da zona de conforto, né? E tem gente que sabe do seu ministério e fica ali. Eu sei, tem esse chamado aí, mas, né? Tipo, Deus vai fazer. Não, a gente também tem que ter o nosso movimento. A gente também tem que se recolher, orar, pedir para o Senhor, para Ele nos lapidar, para Ele nos preparar, para a gente viver experiências, para que esse ministério seja sustentado. Em todo o tempo, gente. Em todo o tempo. Porque, ó, com certeza a nossa casa é um ministério, a nossa vida, de forma geral, é um ministério. Mas o nosso ministério apostólico, né, o nosso ministério dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um reino celestial, ele é extremamente importante. Se tu vai fazer isso dentro de uma igreja, amém, glória a Deus. Ou se tu vai fazer isso dentro de uma empresa, se tu vai fazer isso dentro da tua casa, eu não sei, mas todo mundo tem um momento dali da vida em que Deus vai levantar, Deus vai chamar, né? E se tu não for chamado, aí ok, né? Mas eu creio que há muitas pessoas que estão sendo chamadas e que estão simplesmente faz de conta que não é com ela, né? Aí Deus vai lá e levanta outra pessoa. Mas tu entende que tu deixou de participar de algo grandioso que Deus está fazendo no reino que é dele e ao qual tu pertence? Porque, assim, legal fazer parte daquilo que o mundo está fazendo e tudo mais, né? E sendo guiado por Deus e tudo mais, muito legal. Mas o sobrenatural, ele vai se manifestar, pelo menos, a minha visão, assim, de uma forma, de uma magnitude muito maior quando a gente estiver falando de um ministério, tipo assim, dentro realmente do corpo, dentro da igreja. E a igreja pode ser da N também a minha casa? Pode. Mas o que eu quero dizer da igreja, porque olha só, dentro da tua casa, vão ter, sei lá, 5, no máximo 10 pessoas, né? A igreja a gente está falando de muitas pessoas. A gente está falando de muitos paradigmas diferentes, de muitos pensamentos diferentes, de muitos membros diferentes. Então imagina que na tua casa tu tem, sei lá, o coração, a boca, o nariz e o ouvido. E aí tu tá lidando com aquilo ali. Glória a Deus, aleluia. Agora imagina tu lidar com o corpo real. O nosso corpo tem veia, tem artéria, tem músculo, tem osso, tem pinta, tem sobrancelha, tem cílios, tem peito, tem parte. E é para esse corpo que o Senhor nos chama. Então, claro, vamos primeiro na nossa casa, glória a Deus, aleluia. Mas é muito importante a gente estar dentro desse corpo grandioso que ele está criando, que é a igreja, a qual ele vai buscar, a qual ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. Amém? Tremendo, né? Ai, Deus, gente. Ai, maravilhoso. Vamos lá, então, seguir aqui. Vamos para a fidelidade que reflete o reino de Deus, né? Então, a fidelidade ela é uma marca dos filhos de Deus. Vou repetir. A fidelidade ela é uma marca dos filhos de Deus. Então, se você se considera um filho de Deus, se você já identificou que você é um filho de Deus, se você vive como um filho de Deus, se você crê que você é um filho de Deus, a fidelidade ela é a tua marca. Uma marca registrada na tua vida. Ela demonstra a tua maturidade, ela que vai demonstrar a tua confiança e o teu compromisso. Maturidade, confiança, compromisso. Seria o comprometimento, né? A prestação de contas. Eu e a Erika, a gente fez um treinamento muito tremendo juntas. E quando a gente começou a ter essa parte de prestação de contas, a gente, meu Deus do céu, a, a minha, a minha alma, a minha carne, misericórdia, né? Porque a gente não tem o hábito de prestar contas. Do tipo assim, ó, eu te disse que eu vou fazer tal coisa, e aí tu ir lá e falar, olha, eu disse que eu ia fazer isso, e eu fiz isso, isso, isso. Prestar contas do que tu tá fazendo, não porque tá errado, ou porque a pessoa precisa te corrigir, não. Por fidelidade. Porque prestar contas também tá atrelado à fidelidade. É forte isso, né?
Então, o prestar contas, gente, era uma das bases lá, né, do treinamento, e aquilo ali me confrontava demais, porque eu não queria ser chamada às contas. Porque a gente tinha que fazer uma promessa. Ah, eu prometo que eu vou trazer 5 convidados, por exemplo, para estar aqui junto com a gente. Só que tu é a tua palavra, né? Tu tá se treinando em ser tua palavra, né? E aí, tá, então como é que tu pretende fazer isso? Ah, eu vou ligar pro fulano, pro fulano, pro fulano, pro fulano, eu vou falar com esse canta, tá? E daí chegava na hora, tu tinha que prestar contas. Tu trouxe as 5 pessoas? Não, eu só consegui 3. Só que não é o espaço de fazer de errado. Tu disse que tu ia, não é o de cobrança. Tu disse que que tu ia trazer 5. E como é que tu só trouxe 3? Não, não é esse espaço. O espaço, tu disse que tu ia trazer 5, então a tua vontade era de trazer 5. Mas tu trouxe 3. Tá, o que que faltou, não como algo que está quebrado, estragado, mas o que faltou para colocar, como algo que se tu colocar, vai temperar ali para alcançar os 5, né? Então, o que que faltou para que tu atingisse esses 5 convidados? Ah, faltou quando eu fosse convidar, eu estar mais convicto, eu mais assim, eu mais assado. Então, isso para mim foi um treinamento tremendo demais, no sentido de que eu entendi que prestar contas não é uma cobrança, não é um fazer de errado, não é uma diminuição nem de mim nem da outra pessoa. E isso é maturidade. Vocês estão pegando, gente? Isso é incrível viver nesse mundo, gente. É maravilhoso. É um mundo onde as coisas funcionam. É um mundo onde as coisas começam a se realizar. E é um mundo que eu vejo muito o Senhor nos chamando para a gente viver. Amém? Como é que é para vocês prestar contas daquilo que tu disse que tu ia fazer? Imagina que tu disse que tu ia fazer o bolinho e alguém fala, ô, tu disse pra mim lá que tu ia fazer o bolo e não fez. Como é que é isso pra ti? Como que é? Fala aí, eu quero ouvir vocês. Eu fico angustiada quando eu falo que eu vou fazer um negócio e eu não faço. Eu fico me cobrando, fica aquela vozinha. Você não vai fazer? Por que você não fez? Você continua aí, parada, não fez? Aí aquilo é uma prisão, te aprisiona, não falar e não fazer. E Mas aí e eu fico quando tu fala pra presente. uma pessoa que tu vai fazer e tu não faz, né? Mas quando ela te chama as contas, eu quero saber. Quando ela fala, ô, Érica, tu não disse que tu ia fazer tal coisa? Como isso é pra ti? Aí eu fico angustiada. Fico angustiada, fico. É como se tivessem cortado um dedo meu. Quando na verdade é só a gente olhar para o que faltou, né? Porque isso é uma maturidade, porque a gente não vai ser perfeito. A gente não vai sempre falar, a gente não vai sempre prometer, a gente não vai sempre estar certo, a gente não vai sempre conseguir. A gente é falho. Nós somos filhos de Deus, a gente não é Deus. Às vezes a gente acaba se confundindo, e entrando nesse espaço de querer ou de ter que ser perfeito. Mas quando a gente olha para mim, assim, hoje a prestação de contas é muito de boa mesmo. Mas eu creio que existe também contextos onde que tu vai sendo trabalhado e que vai sendo mais fácil, e contextos novos que aí tu vai daqui a pouco descobrindo que não, isso aqui tá me pegando ainda. E aí tu vai sendo mais lapidado. Há pouco tempo atrás eu passei por uma situação onde eu fui chamada às contas e eu não concordei com aquilo ali, sabe? De jeito nenhum. E tá, eu aceitei aquilo ali. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a conversar com Deus. Eu pedi, Deus, eu quero ter a tua visão sobre isso aqui. E Deus começou a me trazer cada visão maravilhosa, gente. Ai, Deus, ele é especialista em boas visões, né? E aí aquela coisa que eu tava sentindo foi passando, sabe? E eu comecei a olhar mesmo para essa visão de Deus, comecei a me posicionar como que aquilo ali era a verdade, e tudo começou a mudar. Assim, assim, ó, foi tremendo demais a experiência, assim, sabe? Na outra semana já tava totalmente diferente, assim, as coisas acontecendo. Então, aquilo que estava pesado, que estava uma prestação de contas, nossa, estão me fazendo de errado, tá ruim, estão me desmerecendo, né? Tava tipo assim, depois, agora, entendeu? Então, isso é bom a gente praticar, né? Realmente se lapidar em ser prestador, em prestar contas para as pessoas. Por exemplo,
Eu falei hoje que eu ia chegar num compromisso às 8 horas, mas uma pessoa bateu no meu carro. Eu tinha como ter previsto isso? Não. Mas eu prestei contas para ela, porque eu disse para ela que eu chegaria às 8. Então eu mandei uma mensagem: olha só, eu vou me atrasar. Aconteceu isso, eu mandei uma foto para ela. Eu falei: eu creio que vai se realizar rápido. Isso é prestar contas no detalhe. Não é só vou me atrasar. Olha só, eu vou me atrasar, eu bateram no meu carro, tô te mandando uma foto, e eu creio que uns 15 minutos no máximo eu vou estar aí. Mas eu te mantenho informado. Olha isso aqui, gente, eu não tinha essa capacidade. Mas isso aqui traz uma leveza para as relações, não dá espaço para a pessoa ficar pensando qualquer coisa de ti. Ah, será que é verdade? Será que ela tá? Será que ela não tá me. Comunica! Tenha clareza na comunicação, que vai dar bom. Amém? Isso é tremendo, gente. Então, como que é pra ti ter que falar pra uma pessoa que horas que tu chega? Eu lembro quando meu pai me pedia, me fala, me dava um horário pra eu chegar, eu ficava indignado, que absurdo, né? Ou às vezes você tem um combinado com o marido, pode chegar até tal hora. Eu já passei por essa situação. Nós tínhamos combinado, ó, tu vai ser com teus amigos, você é com as minhas amigas, mas até meia-noite a gente vai estar em casa, né? Combinado. Como é que é pra ti prestar contas? Se tu chegou atrasado, e aí eu me lembro que naquela época a gente bebia, não bebia pouco, né, Roberto? E aí a gente tava ali naquilo ali, meu combinado com ele era a meia-noite. Mas aquilo ali tava tão legal, tava tão divertido, já tava pastado já de beber, né? E daqui a pouco era 1 hora. Gente, que falta de responsabilidade, que falta de fidelidade, que falta de palavra, mas a gente fazia essas coisas. Eu não me orgulho disso, mas era assim que eu vivia. Então, assim, que não sejamos mais imaturos para viver dessa maneira, né? Se tu combinou, combinou. Tá legal, tá gostoso, quer criar um novo acordo com a pessoa? Amém. Mas daí, cria esse novo acordo com ela, né? Não simplesmente pelo teu bel prazer, pela tua maravilhosidade de estar lá desfrutando e aproveitando, né? Pelo teu prazer, tu pegar e simplesmente ficar lá e a pessoa tá lá esperando 1 hora em casa. Gente, eu vivi tanto isso. Meu Deus, né? Então, glória a Deus, porque Deus faz nova todas as coisas, né? Se ligou, se não ligou, se terminou a tarefa, se não terminou a tarefa, né? Às vezes um chefe, né, presta contas, né? Tu me disse que tu ia entregar o projeto hoje, mas tu não entregou. E aí tu tá sendo cobrada, como é que tu fica? Às vezes tem gente que acha que até tá errado, né? Eu não acho certo ficar me cobrando, mas tu mesmo disse que tu ia entregar naquele dia. Ou às vezes tu que falou da boca pra fora que tu ia entregar naquele dia. Tu que não parou pra pensar em qual era o dia realmente que tu poderia entregar. Tu não calculou bem, mas sempre é tempo da gente chegar para aquela pessoa e falar: olha, eu não calculei bem o tempo, realmente eu me perdi. Mas aí, assim, essa experiência, ela serve para te edificar, para te lapidar, para na próxima vez tu fazer o cálculo diferente. Porque vai ter consequências desse cálculo errado que tu fez. E a consequência, muitas vezes, Deus não nos livra. Às vezes é um cliente que tu perde, às vezes é uma briga com o marido, às vezes é um negócio que tu encerra, né? Então, consequências haverão, mas também haverá aprendizado. Por isso que quanto mais rápido a gente se ligar de aprender nas experiências, antes a gente fica lapidado para poder tomar boas escolhas e tomar novos posicionamentos para ter novos resultados, resultados melhores na nossa vida. Que é o que todo mundo quer, ter bons resultados, boas alianças, bons negócios, um bom relacionamento com o marido, em casa, com a família. Como é esse tipo de cobrança para vocês? De prestação de contas? Quem não sabe prestar contas, gente, não tem maturidade. Quem não sabe lidar com cobrança, falando agora em outro palavreado, né? Mas estão me cobrando, isso é muita pressão para mim. Domínio próprio. Como que o fato de te cobrar faz tu, por exemplo, perder a STB? Não precisa. Estão só te cobrando. E o que que isso significa? Nada. Significa que estão te cobrando, que tem algo para tu responder. Ponto. Se tu não é uma pessoa confiável, tu também não é uma pessoa madura. Também não tem maturidade.
A maturidade, ela anda junto da confiança e do comprometimento. Os três, eles andam junto para nos levar a saber o quê? A integridade. E é o que o Senhor nos chama para viver em integridade. Como fosse que a minha alma, o meu corpo e o meu espírito estão andando para o mesmo caminho. Porque tu concorda comigo que tu não é duas pessoas? Quem acha que é duas? Não, né? Ninguém. Mas nota que às vezes parece que a gente é duas, porque parece que uma parte nossa tá andando para um lado, outra parte tá andando para outro, quase como se a gente tivesse que se rasgar no meio. Então, Deus, ele nos ensina, ele nos deixou o privilégio aqui na palavra dele, ó, um manual onde está falando, olha, eu quero te ver íntegro, eu quero te ver inteiro e completo, mas tu precisa viver de acordo com como eu te disse para viver. E glória a Deus por isso, gente. Nossa, se a gente seguir o que está escrito aqui, meu Deus, é maravilhoso. É maravilhoso viver em integridade. E eu não digo para vocês, nossa, eu sou a pessoa mais íntegra do mundo, mas a gente olhar para como que a gente era íntegra ontem e como que a gente está hoje, a gente tem que enxergar, nossa, hoje eu estou mais íntegra do que ontem. Quando eu falo mais íntegra, é mais inteira, mais completa, mais uma coisa só, mais em unidade. Porque nota que para a gente tornar essa unidade lá fora do corpo, a gente precisa estar em unidade com a gente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lá em 2 Timóteo 2,13 vai dizer assim, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha só, isso aqui é muito forte, gente. Eu vou repetir. Se nós somos infiéis, porque a gente quebra a nossa palavra, porque a gente erra, porque, gente, nós somos uma obra do Senhor. Ele é a obra já, pronta e perfeita. Ele está aqui lapidando, lapidando, né? Ele já está lá perfeito. Então, se nós somos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque ele já é pronto, perfeito, maravilhoso, inteiro, completo, majestoso, maravilhoso, sem defeito. E olha o que que diz, porque ele não pode negar ele mesmo. Ele não pode desconfiar dele mesmo. Ele já está pronto, ele já é perfeito. Deus é o padrão de fidelidade. Deus é a nossa meta, né, de fidelidade. Quando nós somos fiéis, a gente também se torna espelhos do caráter dele. A gente se torna parecido com ele. Eu vou passar aqui algumas dimensões da fidelidade, tá? Uma, a primeira é com Deus. É quando a gente está obedecendo ele, mesmo quando ninguém está vendo. Eu lembro que a gente fez um treinamento, nesse mesmo treinamento aí, inclusive, que a gente tinha que limpar o banheiro que a gente entrava. Então, imagina que a gente tivesse que entrar num banheiro, aquele banheiro estava todo sujo, banheiro de rodoviária, banheiro de aeroporto, né? E a gente deveria de sair daquele banheiro, deixando aquele banheiro mais arrumado, mais limpo, mais belo. Ninguém tá vendo, ninguém tá entendendo nada, ninguém nada, né? Mas tem uma pessoa que tá vendo. Primeiro é tu contigo mesmo e depois é Deus. Isso treinou muito essa minha visão aqui, para realmente entender que não é pelos outros que tu tem que fazer, não é porque os outros estão vendo, não é porque os outros estão te julgando ou não te julgando se tu é bom, se tu é ruim, não, é porque tu tá vendo e é porque Deus tá vendo e tu faz para Deus. Lembra que a gente faz todas as coisas para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Todas as coisas a gente faz como se fosse para Ele. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, quando tu receber um dos meus discípulos, tu estará me recebendo. Então, quando eu recebo uma amiga na minha casa, eu olho para ela e eu digo, eu tô recebendo o Senhor Jesus aqui. Final de semana eu tinha duas amigas aqui na minha casa dormindo aqui. Gente, eu limpei a minha casa, eu troquei a roupa de cama, porque eu tava recebendo o Senhor Jesus na minha casa. Agora eu te pergunto, como é que tu recebe as pessoas na tua casa? Ou tu nem recebe as pessoas na tua casa? É umas coisas que, né, mexe com a gente, né? Mas é muito importante a gente começar a olhar para isso. Porque realmente requer da gente, requer, mas é maravilhoso. Foi um final de semana, assim, de maravilhamento da parte de Deus. Deus o tempo inteiro assim presente de uma forma sobrenatural, sabe? Não tem como explicar. Então, a gente faz e realmente é como se
Tu segue as ordenanças dele. As ordenanças dele foram feitas para que a nossa vida fosse boa. E é isso que está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, né? Siga os meus ensinamentos e tudo te ocorrerá bem. E Deus não é homem para mentir, gente. É pura verdade. Então, obedeça a Deus, né? Mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo quando parece ser uma loucura. Gente, quando eu saí do meu trabalho no início do ano, era uma loucura. Porque o salário que eu tinha, o valor que eu recebia todo mês, era muito bom. Eu largar a PNL era maravilhoso. Então parecia loucura? Parecia. Só que mesmo quando parece ser loucura, mesmo quando aparentemente tu parece que tá perdendo coisas, ainda assim vale a pena. Obedecer mesmo quando as pessoas vão contra ti, tua família vai contra ti. Vai dizer que tu é louca, né, Beto? Vai dizer que tu só pode ter pirado. Tu tá muito errado. É esse nível de obediência que o Senhor nos chama, né? O cônjuge também, né? Aqui, né, uma outra definição de fidelidade, dimensão, aliás, de fidelidade com o cônjuge. Proteger, né, o pacto que você fez com o seu cônjuge. Cônjuge. Vocês são um, não é assim que diz a palavra? Ai, mas eu quero decidir por mim mesmo, isso aqui eu vou esconder dele. Não. Agora vocês tomam as decisões juntos. Porque agora vocês são um, vocês estão olhando para uma mesma direção, vocês estão construindo algo juntos. Ai, não, mas eu tenho a minha independência, eu tenho os meus sonhos e as minhas metas. Vocês não estão andando junto, então. Então vocês não estão andando para a mesma direção. Mesmo que tu tenha o teu negócio, por exemplo, ele tem o negócio dele, ainda assim a visão para onde vocês estão indo tem que ser o mesmo lugar, gente. O propósito ele tem que ser o mesmo, mesmo que em contextos diferentes. Porque senão em algum momento a casa vai cair. Olhar junto, decidir junto, se apoiar. É para isso que Deus estabeleceu o relacionamento. Quando um cai, o outro levanta. Olha só, meu negócio não tá dando bom, não. Essa ideia que a gente tomou, porque olha só, quando tu tomar decisão e o teu negócio tá indo ruim, tu pedir ajuda, o que ele vai dizer? Tu quis decidir assim. Agora, quando ambos decidem, ninguém pode falar nada, a gente decidiu, né? Então agora a gente vai pagar esse preço, né? Vamos se reerguer? Vamos, bora lá. Tu percebe que tudo é o cuidado de Deus para manter as alianças. Ai, Deus é maravilhoso. Gente, Deus é perfeito. Deus é perfeito. A palavra, né? Sendo íntegro no falar, no agir, se tu fala, se tu faz, né? O que sai da tua boca precisa ser seguido de uma ação coerente com o que tu tá falando. E aí depois a missão também, né? Que é permanecendo firme, mesmo quando é difícil. Porque, gente, deixa eu falar para vocês, tem muita coisa difícil nas missões que Deus dá para nós fazer. Só que ainda assim ele nos chama para permanecer. Essa palavra ela fala muito comigo, permanecer. Não há grandiosidade quando a gente está sempre parando no meio do caminho. Então, permanecer firme, mesmo quando está difícil, mesmo quando é desafiador, mesmo quando está sangrando às vezes, permanecer. Permanecer mesmo quando desistirem, permanecer mesmo quando te abandonarem, permanecer mesmo quando falarem mal de ti, mesmo quando falar nas costas, mesmo quando estiverem bolando contra ti, mesmo quando te apedrejarem, gente. Mesmo quando Paulo foi apedrejado, ele continuou. Hoje a gente estava em Atos 22, né? A gente vê ali, meu Deus do céu, o tanto de sofrimento de Paulo. E ele continuou. Estevão foi apedrejado até a morte, ele continuou. Jesus foi espancado, 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 e ele permaneceu até o fim. A palavra de Deus, ela não muda, ela é até o fim. A palavra de Deus, ela é eterna, ele não muda. E ele nos chama para ser a imagem e semelhança, não é? Então segue firme a tua missão. Em Salmos 15, 1, 2, vai dizer assim, ó, Senhor, quem habitará no teu santuário?
te considera digno de viver no santuário de Cristo? Eu me faço essa pergunta. Aquele que é íntegro em sua conduta, que cumpre o que promete, mesmo com prejuízo do próprio, muitas vezes eu lembrei do início, não sei se tu lembra, Beta, quando a gente estava começando ali o funcional, e teve um dia que a receita, acho que foi, não deu certo, né? Foi o maior prejuízo. Mas e aí? Tu vai levar o prejuízo ou tu vai entregar de qualquer jeito? E aí eu lembro que a irmã olhou pra mim, não, isso aqui não tá digno da pessoa receber. Glória a Deus. Aí a Roberta foi lá e fez de novo. Então, tu vai manter a integridade do que tu diz que tu ia integrar, mesmo que isso vai requerer um prejuízo para ti. Deus mandou tu dar a tua empresa, tu vai dar, mesmo que isso seja um prejuízo para ti. Eu lembro que quando, agora nesses últimos tempos, eu tive um inquilino que saiu de uma casa minha que eu tinha alugado, e quando ele foi me entregar na vistoria, meu Deus, nem queira, assim, imaginar tudo que estava errado na vistoria, né? E aí eu conversei muito com Deus, eu pedi, Deus, o que que eu faço com isso aqui, né? Aí ele falou, não, tu vai escrever tudo que tá errado, tintim por tintim, e tu vai apresentar pra ele. Eu amei, Deus. Aí eu fui lá, apresentei tudo pra ele, e ele ficou indignado. Como? Tu tá querendo que eu reforme toda a tua casa? Porque tu tá errada, porque não sei o que. Eu mandei todas as fotos pra ele e deixei ele pensar, não respondi. Deixei ele pensar, ele tinha um prazo pra mim entregar aquilo ali. Quando chegou no prazo, eu falei, posso ir lá refazer a vistoria? Ele pode, aí ele já tava mais manso. Ele é porque eu não concordo, porque não sei o que. Eu digo, olha, a gente tem um contrato, o contrato ele é só para ser seguido. É só isso. Não tô te pedindo nada que tá fora do contrato. Tu não assinou esse contrato? Eu pedi pra ele. Ele, sim. Tu leu o contrato? Sim. Tem alguma coisa que eu tô te pedindo que tá fora do contrato? Aí ficou quieto. Aí tá, daí entrei e comecei a fazer vistoria. E aí eu cheguei em casa, tinha mais algumas coisas assim que tava fora, né? E aí eu orei e pedi pra Deus, Deus, e agora? Essas outras coisas aqui que não ficou. Aí ele falou, ó, tudo aquilo que for além daquilo que tu já falou pra ele, isso aí vai estar na conta dele. Porque até aqui eu já tinha feito o meu papel de corrigir ele, de falar para ele, porque até então ele disse que estava tudo certo, né? E a partir de agora, isso não vai mais estar nessa conta aqui. Vai estar na conta dele. Isso é algo que eu vou resolver com ele. E tu só aceita e pega a chave. Amém, Deus. E foi o que eu fiz. Eu peguei a chave, né, do jeito que estava, mesmo com aquelas avarias, com aquelas coisas ali que estavam errado. Ele já tinha consertado muito. E eu simplesmente fiquei em paz, gente. Por quê? Porque se aquilo ali veio da palavra de Deus, entendeu? Eu nem tenho que questionar, porque Deus é perfeito. E Deus, ele não deve um centavo. Então, se aquilo ali é meu, de alguma maneira aquilo ali vai chegar para mim. Às vezes não daquele jeito ali, mas de outro jeito. Sabe, às vezes quando tu recebe uma bênção de Deus, que tu não sabe, meu Deus, de onde é que veio? Às vezes foi em alguma injustiça que te fizeram, mas que Deus está colocando de outra maneira. E aí, você vai ter prejuízo, você vai perder grana, como é que vai ser para você? Eu tenho uma viagem com tudo pago, lindo, e aí Deus te chama para tu ir pregar, sei lá, em algum lugar. Tu vai deixar da viagem linda, maravilhosa, paga, para honrar aquilo que o Senhor te chamou? Gente, isso aqui, quando eu comecei a ser ministrada, começou a me esmagar de um jeito, né? Porque é a hierarquia de valores, né? Deus, ele tá colocando as coisas, as prioridades no lugar das prioridades. E aquilo que tem mais valor também no lugar de que tem que estar, que de ter mais valor. Porque Deus tem mais valor, Deus está acima de tudo. Amém? Essa palavra para minha irmã. Glória a Deus. Vamos para atividade, então, renovando as alianças. Já separa aí um papel, uma caneta e eu peço que vocês reflitam aqui com a gente, né? Alguma área da vida de vocês em que você tem sido infiel a Deus, ao chamado ou a alguém? Saúde, finanças,
relacionamento, empresa, amigos, igreja, filhos. Eu falo que não vou na pracinha e não vou, né? Eu falo que vou fazer alguma coisa e não faço. Digo que vou brincar e não brinco. Vai refletindo se há alguma coisa dentro do teu contexto interligada a isso. Dá um tempinho aí para vocês refletirem. Um minutinho. Eu vou fazer aqui também. Feito, gurias. Ainda não. Ah, ó, já foi um minutinho aí, gurias. Depois vocês podem terminar de escrever. Podem colocar mais coisas. Aí embaixo desse papel, escrevam assim: Senhor, eu escolho ser fiel. Senhor, eu escolho ser fiel. E agora, gurias, nós vamos orar, tá? Eu quero que você feche os seus olhos e vá repetindo comigo cada palavra, para que a gente possa selar esse momento. Amém? Fecha os teus olhos. Te entrega de forma profunda, intencional e verdadeira. E repete comigo: Senhor, renova em mim o coração fiel. Que o coração fiel que você plantou em mim possa aparecer, possa gerar frutos, que eu honre alianças, cumpra promessas e viva com pureza diante de ti. Eu quero ser inteira em ti. Me dê forças para falar o que eu posso cumprir. E também para me calar com o que eu não posso cumprir. Pai, me enche de discernimento e sabedoria. Sabedoria espiritual, assim como domínio próprio, para poder ser cobrada, repreendida, lapidada, ajustada e também que eu seja comprometida em tudo o que faço. Que eu possa ter ânimo para fazer para o Senhor. E também que tudo seja feito para honrar e glorificar teu santo nome. Pai, que eu amadureça em fidelidade
assim como em prestação de contas a você e todas as pessoas. Pai, me faça ser parecida contigo. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz em Salmo 51:10: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A fidelidade, gente, não é uma obrigação, é um reflexo de quem conhece o amor verdadeiro. Então, a partir de agora, você terá ousadia para ser infiel àquele que te deu a vida? Então, que tenhamos ousadia para sermos fiéis àquele que nos deu a vida. Amém? Passo a palavra para a Daya. Não estamos te ouvindo? Eu desliguei para não ficar dando eco. Eu fiquei emocionada nessa oração, muito poderosa essa oração, tá? Agora, eu vou passar depois para vocês lá no grupo, para vocês poderem fazer de novo essa oração aí. Bah, muito, muito forte mesmo, assim, bah. Aleluia, papai. Glórias a Deus. Maravilhoso. Tem alguém que sentiu alguma coisa na oração? Quer compartilhar? Assim, eu senti muito, assim, o toque do Senhor, sabe? O direcionamento, né, de que é a vontade dele. Maravilhoso. Isso. Vocês têm alguma pergunta, gurias, até aqui? Né? Então, vamos lá para os resultados espirituais, então. Qual o resultado disso que a gente está fazendo? Daiane, para que eu estou fazendo isso? Né? Estou fazendo isso para quê? Então, quando a gente consegue trazer isso para a nossa vida, né, a gente gera, assim, resultados diferentes daquilo que a gente tinha antes, né? Então, alguns dos resultados que eu vou colocar aqui é quando a fidelidade ela começa a ser restaurada na nossa vida, as alianças elas começam a ganhar força e propósito, que é aquilo que a gente estava falando. Cara, não é mais qualquer coisinha que vai quebrar uma aliança. Não é uma vontadezinha, não é um, não gostei disso aqui. Gente, pessoa madura, não quebra aliança. Começa a olhar para o propósito. É bom para frente, bora, bora. E eu vou dizer, isso traz uma potência, porque é como se todas aquelas coisas que fica vindo assim na gente, querendo impedir a gente de avançar, é como se a gente olhasse mesmo. Olha isso aqui, ó. Eu fico imaginando as pessoas, eu caminhando, fazendo assim nos lados e ó, propósito, propósito, propósito. É lógico que vai ser muito mais rápido. É lógico que esse crescimento vai ser evidente. É lógico que as coisas vão acontecer mais rápido. É lógico que vai ganhar mais força. Porque tá tirando as arestas, a maturidade é isso. Não dá bola para qualquer coisa. Quando existe essa fidelidade implantada, né, nas nossas raízes. Quando existe realmente o entendimento do que é a fidelidade. Os relacionamentos, eles são curados. Porque tu já não dá mais bola também para qualquer coisa. E todo mundo quer um relacionamento fiel. Ou tu não quer, Érica? Tu quer, né? Quer que teu marido seja fiel, que teus amigos sejam fiel, que tua filha seja fiel. Pois é. Então, se tu é fiel e tu começa a disseminar isso ao teu entorno, o teu relacionamento, ele começa a ser curado. A Aninha acabou de falar, né, ali no início, né? Tá curando um relacionamento com o teu filho. Através de palavras que tu tem proferido. Através da fidelidade do que o Senhor nos chama. Para acreditar uns nos outros, para vermos uns aos outros como Cristo. A vida espiritual, ela se torna mais estável também. Eu percebo muito, assim, a oscilação de emoções muito menor. Sabe aquelas montanhas russas? Às vezes eu tô na montanha russa, já é bem menos do que é. Mas tem fase na nossa vida que, assim, meu Deus, parece que nunca passa. É dia e noite, no outro dia, parece que tu tá andando dentro de uma montanha russa o dia inteiro. É, quem já viu isso aqui? Eu? Meu Deus. O dia, acorda feliz, 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 daqui a pouco, né? Aí daqui a pouco, tá feliz, feliz. Muita oscilação de emoção, né? Então, quando a gente restaura também a nossa fidelidade com nós mesmos,
com o nosso Pai e com as pessoas, a nossa vida espiritual ela também se torna mais estável, mais leve. Que a leveza ela é a consequência de estar mais estável. E o favor de Deus repousa sobre os que andam em verdade. A gente começa a ver o favor de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida. Glória a Deus por isso. Aí em Provérbios 3, verso 3 vai dizer assim, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonam. Amarre-os ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e os homens. E olha que interessante quando ele fala aqui de Deus e dos homens, porque realmente Deus está nos homens. Quando ele está falando aqui o favor de Deus e dos homens, é porque Deus usa as pessoas para te fazer favor. Essa semana eu vivi assim, algo assim, meu Deus. Eu disse assim, Deus, isso aqui com certeza é a mão de Deus. Não tem como não ser a mão de Deus, sabe? Então, vale a pena. Isso que eu posso dizer para vocês. Vale a pena a gente viver debaixo do favor de Deus, viver em verdade para poder viver o favor de Deus. Às vezes a gente tá com o nosso pensamento, a gente tem algo no nosso pensamento, né? E a gente guarda para nós, a gente não fala a verdade, a gente fala que a gente não. Ah, pois é, eu ainda não sei, mas a gente já sabe. Isso já é uma inverdade. Se a gente sabe, olha, eu sei, mas agora eu não quero te falar. É muito melhor tu falar isso do que tu falar que tu não sabe, sendo que tu sabe. Então são detalhes, coisas pequenas, mas que levam a gente a pecar, a falar mentira, né? A prestar culto para outros deuses que não é o nosso Deus, que não é a vontade do nosso Deus. Então que a gente possa realmente cuidar dos mínimos detalhes, porque é uma benção a gente viver dessa maneira. Onde há fidelidade, a presença constante de Deus. E as pessoas, elas pensam assim, ali eu posso confiar. Nesse dá para eu contar. Vocês têm um amigo assim? Nesse dá para eu confiar, de olho fechado, tenho certeza, põe minha mão no fogo. É poucas pessoas que a gente tem na nossa vida que a gente realmente pode fazer isso, né? Então, nesse dá para contar. Eu acredito no que ele fala, porque ele faz depois que ele fala aquilo que ele disse que ele falaria, né? O meu pai e minha mãe, eles são pessoas extremamente fiéis. Então eu aprendo muito com eles, a fidelidade que eles têm um com o outro, assim. Tudo que eles já passaram, e eles ainda continuam fiéis à aliança deles. Eu vejo ter se separado 300 mil anos, mas sangra, chora, sofre, e a aliança continua. E hoje eu vejo, assim, que eles estão colhendo muito do fruto, assim, dessa aliança que eles foram mantendo, sabe? Que não foi fácil, que muitas vezes eles tiveram que morrer, né? Que tiveram, sentiram dor e tiveram que perdoar e tudo mais, mas vale a pena porque hoje também eles estão vivendo algo, né, realmente construído, que eles construíram, né? Estão aposentados, estão felizes da vida, estão aproveitando, desfrutando a vida, estão bem, estão em paz, sabe? Então, se a gente deixa Deus operar, é maravilhoso. E eu vejo essa fidelidade ali neles, né? Fidelidade que eles têm um com o outro, a fidelidade que eles têm com a família, né? E que a gente possa, nós, né, termos também a fidelidade de maneira geral, né, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, que é um desafio, né? Porque família parece que é mais fácil, né? Mas Deus nos chama para que todos sejamos família, né? Então imagina que eu teria que tratar a Érica, que é minha amiga, igual como a minha mãe. E às vezes é difícil a gente quebrar esse paradigma, né? E é para isso mesmo que Deus nos chama. Eu lembro o dia que eu falei pro Henrique que eu era só uma irmã dele. Meu Deus do céu. Caiu a casa, né? O bicho chorou. Eu não sou especial. Eu não sou mais do que nenhuma outra pessoa, porque eu tenho a nomenclatura de tua mãe. Porque isso é só uma nomenclatura que o mundo deu, né? E uma posição, sim, que Deus me deu. E eu honro a Deus, glória a Deus que Ele me deu essa bênção de ser tua mãe. Mas lá no fundo, o significado disso é nós somos irmãs em Cristo Jesus. A gente está mais próximo, né? Porque Deus me plantou como mãe dele, mas em tese, não somos irmãos. Ele não tem que valer mais do que a Ani, por exemplo, para mim. Isso é desafiador, né? Nossa mente, porque a gente cresceu entendendo que tem pessoas que são mais importantes do que outras, né? Então, o meu marido é mais importante, ou tem marido que é altar, né? Que se o marido morrer, a mulher morre junto.
Eu tenho um casal que eu conheço que o dia que um morrer, meu Deus, o outro vai morrer também. Eles não sabem viver separados. E é lindo isso ao mesmo tempo, mas o coração a gente tem que cuidar para que não levante um altar, né, para o relacionamento. Para que a gente possa se manter firme, né? Porque a gente não sabe o que Deus tem preparado, né? Vou passar o encerramento aí para minha irmã. Glória a Deus. Então, desafios práticos para a semana, né? Vamos lá, anotem aí. Primeiro, orar com o seu cônjuge, se for o caso, ou então sozinho. E reafirme a sua fidelidade diante de Deus. Fale da importância, o reconheça por poder confiar nele. Se tem coisas que incomoda, fale. Lembre que maturidade também é acertar contas, colocar os pontos nos is, assim como prestar conta do que foi feito ou deixado de fazer, do que você disse que faria e não fez. Então, esse é o convite para essa semana, o desafio para essa semana. E outro, segundo, peça ao Espírito Santo que te mostre áreas em que você precisa restaurar a sua palavra ou compromisso. Porque quando você é a sua palavra, você é o verbo. Quando você diz e não faz, mas restaura antes de quebrar, você evita a ruptura da sua palavra. Então, a quebra da palavra, a falta de integridade, quando você quebra a palavra, fica algo quebrado, né? E em você ou no outro que esperou, enfim, geram consequências, né? Então, você esperou o que faria também, você se desmotiva, você se cobra, você não acredita mais em você, gera aquela insegurança. Então, é sobre isso, né? Aí vem toda a falta de confiança, que muitas vezes está interlaçada, interligada, emaranhada em nós, seres humanos, né? Por conta do que a gente faz, as nossas atitudes, a nossa falta de integridade, né? Então, às vezes, o inimigo é muito mais a gente com a gente mesmo do que o próprio Satanás. Às vezes, Satanás olha, não, mas nem fui eu, não fui É eu, verdade. não fui eu, não. O que tá me metendo aí? Não fui eu, é tu contigo mesmo, né? Então, é sobre isso. É porque ele arquiteta o plano por detrás tão bem, que às vezes ele não precisa nem botar a mão. É verdade. Então, viva a fidelidade nas pequenas coisas, pontualidade, verdade, constância, pureza, né? Olhe para as suas intenções, a intenção do nosso coração em cada atitude. Se aplauda a cada vitória também, né? Se autovalorize para que tu possas, ao invés de encontrar muitas vezes aquele espaço de incapacidade, a tua própria capacidade, aquela capacidade que Deus derramou em ti. A palavra diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Isso é Meu muito Deus, forte, pode muito ser, hein? então, passa o resumo final aí para a Daia, para a gente ir caminhando para a Gente, finaleira da aula de hoje. esse versículo aqui, olha, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Meu Deus do céu. É assim, ó, se eu te pedir essa vida aqui, tu me dá para receber a coroa da vida eterna? A gente tem que quebrar, né, o paradigma de olhar para esse mundo, para essa vida e achar que isso aqui é tudo. É isso que Deus está falando aqui em Apocalipse 2:10. Isso aqui não é tudo. Pelo contrário, isso aqui é passageiro. Isso aqui não é nada em comparação com o que o Senhor tem preparado para nós. Mas a gente se apega nisso aqui, né? E a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Ontem ou hoje, deixa eu me lembrar. Aí não lembro quando foi, eu estava conversando com uma menina e aí ela estava me falando dos sonhos que ela tinha e que ela arquivou na gaveta, né? Quantos sonhos que a gente coloca na gaveta, que a gente guarda, porque a gente não confia mais em ninguém. Ela disse: "Ai, não, eu vou fazer tudo sozinha", ela disse. Eu já tive esse negócio com mais pessoas, mas não deu certo, as pessoas não foram fiéis, em outras palavras, né? Me traíram, não sei o que. Não, agora eu vou fazer sozinha. Se for para fazer com outra pessoa, não faço. Mas tu entende que isso foi só uma experiência? Eu não tô falando que o mundo ele é maravilhoso e que só tem pessoas boas no mundo. Mas é que a gente tem que ter a capacidade de filtrar o que vale a pena, o que não vale a pena, quem é fiel, quem não é. Tá, não foi fiel. Beleza, show de bola, bora pro próximo.
aquilo que me fez eu não enxergar que aquela pessoa era infiel, eu vou levar como uma bagagem para escolher a próxima. Mas eu não tenho que olhar como agora eu não vou mais confiar em ninguém, porque as pessoas são maus, aí a gente nomenclatura, a gente coloca uma generalização em todas as pessoas. Só que tu nem conhece todas as pessoas para falar de todas as pessoas. Tu tá falando de uma pessoa. Tu teve uma experiência com uma pessoa. Então você fala sobre aquela uma pessoa. Então você exclui aquela pessoa. Então você aprende com aquela pessoa e aí tu bora para a próxima pessoa. Guria totalmente limitada, sabe? Totalmente estagnada na vida. Porque não quer lidar com pessoa, porque não quer lidar com ninguém, porque não quer falar com ninguém, porque não quer confiar em ninguém. E eu vejo muito isso acontecendo. As pessoas não se relacionam mais porque elas tiveram péssimas experiências com pessoas e aí agora elas acham que ninguém mais presta, que ninguém mais tem valor, que ninguém é legal. Mas existem sim pessoas legais. Aqui tem várias delas. Que a gente realmente possa se enxergar dessa maneira e criar, né, negócios, relacionamento, e tomar café, fazer festa junto, se divertir, ler a palavra junto, marcar reunião, marcar encontro. Porque é isso, gente, se relacionar. Nossa, eu me diverti tanto no final de semana. Eu falei, Deus, Deus falou comigo muito no final, na semana passada sobre desfrutar. E às vezes a gente esquece de desfrutar. Desfrutar do dia a dia das coisas simples. De se divertir, sabe? Olhar, às vezes a minha filha, quando ela vem aqui em casa, a gente tira os minutos da bobeira. E a gente começa a olhar bobagem no Instagram, mas dá risada. Ah, é um momento de bobeira, tu não vai ficar fazendo isso a tua vida inteira, nem todo dia. Ah, no final de semana eu tirei um dia para me divertir. Então, tu vai estar mais descontraído. Porque não é só sobre meta, sobre ter que fazer tal coisa. A gente pode viver de tudo um pouco, né? Então Deus ele nos chama para isso mesmo, né? Então, em resumo do sétimo mandamento aqui, né? Sétimo mandamento ele vai nos lembrar que Deus é um Deus de aliança. Não há vida sem aliança. A fidelidade, ela é o selo da maturidade espiritual. Gente, eu sinceramente não tinha olhado por esse âmbito, mas faz todo sentido. Porque se não houver fidelidade, como é que vai ter maturidade? E normalmente onde a gente não está sendo maduro é porque a gente está sendo infiel. Ser fiel é mais do que resistir à tentação. É escolher amar como Deus ama, com compromisso com pureza e com verdade. Amém? Vocês têm alguma coisa que vocês querem contribuir, que vocês pegaram aí na aula, que, que tocou vocês? Algo que chamou a atenção? Bom, que vocês querem compartilhar, falar? A Erika tá falando que sim, mas eu acho que ela ainda não sabe o que é. Um turbilhão aqui, eu anotei um monte de coisa. Tô assim, não sei nem explicar o que eu tô sentindo. É uma mistura de ansiedade, é como se algo novo tivesse, um mundo novo e desconhecido tivesse se abrindo aqui, sabe? Quando dá aquele friozinho na barriga que tem alguma coisa nova E aí. tem algo a fazer novo. É. E aí eu fiquei pensando que, tipo, como que eu quero. Eu vou compartilhar, porque eu sou bem autêntica. Hoje eu cheguei pro meu, não sei o que eu tava falando pro meu marido, eu falei assim, que eu já tive muitos, a Dai sabe, eu tive muitos problemas com o Fábio, né? Eu, é porque Deus tinha algum propósito, né, tem algum propósito grande na minha vida com ele, porque se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não ia me unir a ele, né, com um cara que vem de dois casamentos, assim, bem tumultuados, com ex-mulher toda hora se envolvendo nas coisas, quatro filhos, né, que tem.
gera toda uma preocupação para eles, enfim. E aí eu abri mão de tantas coisas assim para ficar com ele mesmo. E aí hoje eu estava conversando com ele e passei por muitas traições também. E eu estava olhando para ele e agora eu estava me perguntando, mas se eu passei por essas traições, que Deus tinha um propósito, será que eu fui fiel o tempo todo? Porque a traição não é só você ir lá e ficar com outra pessoa. Eu posso ser, né, exigir dele, que a gente não tem que exigir de ninguém, eu tenho que olhar para mim. Então a fidelidade começa em mim. E hoje eu soltei uma pérola, porque eu falei, nossa, olha, os meninos da academia lá, os filhos do dono, como eles são bonitos, né? E assim, tem uma educação, como eles tratam os pais com aquela. E eles nem parecem que têm todo esse patrimônio, esse dinheiro, eles são muito simples. Aí eu falei que eles parecem com o pai, que o marido dela realmente é muito bonito, assim, né? Aí ele ficou olhando pra minha cara, mas eu não falei por maldade, é que eu achei a família bonita. Mas na mente dele eu já não estava sendo fiel, entendeu? Então, assim, como que ele me viu nesse momento? É que eu fui infiel nesse momento? Porque eu falei, né, que os Depende do meninos teu eram coração, bonitos. porque o que que tava no teu coração? Nossa, se tu só queria elogiar, acho que nada a ver mais. Tem uma palavra que tu poderia incluir, que é assim, ó, com todo respeito, né? Porque se tu fala com Sim, todo respeito, tu já tá dizendo, olha só, eu tô falando isso, mas, gente, é com respeito. Entenda isso com a pureza dos meus olhos. é. É Aí porque nada tem que falar. eu realmente eu estava elogiando mesmo, né? Que eles são pessoas, são bonitos, são pessoas é, leves, assim, você percebe leveza neles, né? E É aí eu tanto achei, que tu tá falando de uma coisa interna também, né? O leves, isso é interno também, né? Então, porque é, tu admira, na verdade, ou tu poderia substituir a palavra por nossa, como eu admiro vocês. exato, aí ele ficou Mas olhando olha para como é mim que é assim, sutil, né? Como a gente pode se lapidar, né, no detalhe, né? E evitar isso aí que exato, tá passando na tua cabeça. é, e eu passei muitas vezes assim por momentos do tipo, passava uma mulher e ele fazia assim, ó, na minha cara. E eu muitas vezes fiquei muito perturbada. E ele, 23 anos mais velho que eu, ele é. Tem gente que acha que ele é meu pai. É muito comum chegar no mercado, ah, seu pai já pagou a compra. E é normal a gente ouvir isso, a gente até acostumou. E aí, um dia eu fiquei tão brava com ele, e aí eu percebo que eu estava na carne quando eu disse isso. Eu falei, enquanto você tenta virando o pescoço para olhar para uma, você nem percebe, tem 10 olhando para mim. Porque você está cobiçando uma, mas foi um segundo para você desviar o olhar para essa pessoa. Você é louca, mas tem 10. Então você percebe? 10 a 1 para você, para a pessoa, para essas pessoas. Aí ele ficou olhando assim. Então aí eu penso, onde eu estava? Eu estava na carne, estava no espírito, que eu estava querendo provar para ele que o que ele está fazendo, Eu vou te falar uma coisa. Quando a tua fidelidade ela transbordar em ti, tu vai estar tão fiel a ele que ele não vai ter coragem de jogar mais pra ti. ele está Porque é que assim nem o agora. amor, ele constrange. A verdade, gente, ela constrange. E ela é inegável, não tem como desver a verdade. É uma coisa que parece que sai pelos nossos poros, a verdade. É. E eu tava, ele tá mais nesse ponto, e antes eu queria fazer tudo para poupar. Mas o homem, ele tem o papel dele numa casa. Então eu tinha Sim, mania de eu carregar tudo, tal, a pereirão da casa. Sou eu, ai, faço ah, tudo, vou é. lá, troco lâmpada, tal. Agora eu deixo para ele resolver. Com Falando, certeza. será que você pode? Ou eu chego com as compras, eu falo, será que estou chegando, você pode me ajudar? Aí eu Sim. faço ele descer, ele fazer todo esse papel. Às vezes eu gosto de dirigir, né? E aí eu deixo ele dirigir para ele ter essa coisa de ele ser o cuidador, porque eu percebo que também essa é uma forma de infidelidade. Eu roubar um papel que é importante para ele também e Com certeza. e na Faz todo família. sentido. Esse Muito também foi um bom. negócio, por isso que eu falei, minha cabeça está borbulhando aqui.
Glória a Deus. Glória a Nito, Deus. quer compartilhar alguma coisa? Não? A Joyce, não sei se está aqui com a gente. Talvez sim, talvez não. Deve estar com a função lá com o filho dela. Vamos orar então? Amém. Amo. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite abençoada. Obrigada por cada palavra, obrigada por ministrar os nossos corações. Que o Senhor possa ir sondando cada coração essa noite, no decorrer dos próximos dias, para que nós possamos nos alinhar ao teu propósito, aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Em nome de Jesus, Pai, selamos esse momento contigo, te entregando toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acampar os seus anjos nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos meios de locomoção, nas nossas ferramentas, que não haja nenhuma retaliação diante daquilo que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, que é para honrar e glorificar e edificar o teu reino. Em nome de Jesus, Pai, usa cada vaso aqui, onde quer que estejamos no decorrer dessas próximas semanas, que o Senhor possa estar nos mostrando o caminho reto, o caminho pelo qual o Senhor quer nos guiar, abrindo portas, Pai, que nós jamais imaginaríamos que fossem abertas, para que nós possamos compreender que é o Senhor agindo, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos que o ano ainda não acabou e há milagres por acontecer nas nossas vidas, se nós nos colocamos à disposição para receber tudo aquilo que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada por cada vida que aqui está. Que o Senhor continue abençoando cada uma, em nome de Jesus, cada família aqui representada, Pai, e que mais e mais pessoas possam conhecer a tua palavra, conhecer o teu amor, conhecer a tua misericórdia, conhecer o teu caráter e se aproximar do teu reino divino. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vou falar uma coisa aqui. Enquanto a Beta ministrava a oração, Deus estava falando aqui comigo. Quando a gente quebra uma aliança no mundo, a gente vê as coisas quebradas. Sabe quando tu vê uma coisa assim, tudo meio mal feito, meio inacabada, meio não funcionando, estragado, tu pode ter certeza que ele tem uma aliança quebrada. Quando tu vê as coisas bonitas, belas, fluindo, acontecendo em harmonia, né? Ali tem uma aliança estabelecida, uma aliança fortalecida. Um ajuda o outro, gera força, gera conexão, gera fluidez, tudo começa a fluir, sabe? Então, onde que não está funcionando ou o que não está funcionando, olha para isso e talvez tu vai encontrar uma aliança quebrada. Amém? Glória a Deus, gente. Uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Vou tirar uma Até, fotinho. Um, dois, três. E já! Depois eu posto lá para nós. Beijo. beijo.